O programa A Voz do PCD inaugura o seu podcast PCD em Foco, visando dar voz aos candidatos da causa das pessoas com deficiência. PCD em Foco. Boa tarde, amigo do programa A Voz do PCD, mais um PCD em Foco. Falando aqui, recebendo hoje aqui o prazer de receber um grande amigo, um grande irmão, Tiago Restel, famoso Tiago do Te Levo. Presença aqui do meu amigo Antônio Nelson, meu amigo, meu irmão também, Alessandro Montano, nosso Montanha aqui, ao nosso lado, ilustrando essa bancada maravilhosa. Romeu Fox, nada disso seria possível sem você, meu irmão. Geraldo Sem Chapéu, mais uma vez, eu não sei o que está acontecendo com esse programa. Antônio Nelson Sem Moral, que é o cara responsável pela parte administrativa aqui, deixa o Geraldo Sem Chapéu, mas tudo bem. Fazer o quê? Não tá mais me respeitando não, Luiz. Cara, não tô entendendo. Antônio, nossas redes sociais aí, irmão. Nossas redes sociais, Luiz, é A Voz do PCD Instagram, A Voz do PCD Facebook, A Voz do PCD TikTok. Muito chique. Isso não é pra qual... E não vai fazer nenhuma gravaçãozinha pro TikTok? Tem que fazer assim, ó, todo mundo junto, ó. Ah, tem isso também? Ah, tá. TikTok, A Voz do PCD. Mas só que como o programa hoje é um programa político, é PCD em Foco. Vamos com tudo, Alessandro? Vamos com tudo. Para você que nos acompanha, tanto na rádio quanto no podcast, vou fazer uma descrição visual de todos os membros da bancada. Lembrando que da direita para a esquerda, nosso querido Tiago Restel está com uma linda camisa polo azul marinho, com detalhes azul claro na gola, de relógio no braço direito. Ele está de cavanhaque, muito bem trajado e o cabelo muito bem cortado. Do lado dele está o nosso querido Todinho, nosso Antônio Nelson, com um lindo blazer cinza, com a camisa social cinza, com a sua aliança que pode ser vista do espaço. Não consigo ver e verificar se está com algum relógio social, que ele tem vários. E a única mudança no seu visual agora é um lindo cavanhaque, né? Você gostou, né? Tá lindo, tá lindo. Isso é importante. Eu gosto quando tu gosta, irmão. Eu gosto. Obrigado. E ele está do lado do nosso querido Luiz Marinho, de blazer azul marinho, camisa social branca e cabelo muito bem cortado, com cavanhaque novo para, né, ainda a crescer. Eu estou hoje de casaco, né, casaco do G.I. Joe, eu sou fã, né? E é isso, meus queridos. E vamos em frente, que atrás vem gente. Tiago Restel tem muito o que falar com a gente. É isso aí, Alessandro. Alessandro, até que enfim você lembrou de você, né? Ele não lembra dele não. Sabia, Thiago? Não lembra dele não, Thiago. Mas vamos com tudo? Vamos com tudo? Vamos sim. Thiago, em meu lugar te agradecer, irmão, tá aqui. Esse programa a gente criou, o PCD em Foco, para os candidatos da causa, entendeu? Que a gente entende que para falar da causa não dá para falar em 5 segundos, 10 segundos. Ou tem gente que já teve aqui que não vai ter segundo nenhum para falar, né? Então a gente entendeu que o programa teria esse viés de dar essa oportunidade de a gente fazer, ouvir as propostas para que o eleitor possa escolher de verdade o candidato lá de lá. Então, a gente muito feliz de receber você aqui, até porque você é parte dessa história. Essa história começou com você. Só estou nessa bancada aqui por causa de você, que me incentivou, que sempre esteve presente, sempre estivemos juntos. Tiago Restel, nosso amigo de Marinha também. É de Mara? É de Mara? É de mulher? É de mulher? Eu sabia que ele é de Mara, isso aí. Fuzileiro não? Não, eu fui do exército. Não é fuzileiro aí. Não é bravo. Rapaz, achei que fosse bravo. Fui Xingu dentro do exército. Xingu. Isso aí, exército é com o Alessandro. Ele em cima que é brabo, que é marinheiro brabo, Thiago. Não é marinheiro, não. Fuzileiro. Pô, não faz isso não. Mas, Tiago, presidente da Empresa Transporte do Cadeirante, do Projeto Te Levo, um projeto importantíssimo, que dá transporte aos cadeirantes gratuitamente, trabalho que o poder público deveria fazer, mas não faz. Mas, graças a Deus, existem os Tiagos da vida que fazem esse trabalho. Então, meu irmão, receber você aqui, para você falar sobre você, sobre a tua candidatura, as tuas propostas, né? Mesmo se apresentar aí para o nosso público, para conhecer um pouquinho mais do Tiago Restel, o famoso Tiago do Te Levo. Tiago, o microfone é à tua disposição, irmão. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por esse momento.
cumprimentar o Alessandro, daí da Lei Seca, né, Alessandro? Tá nessa batalha. Meu amigo Luiz, de longa data. Altos papos, né, Luiz? Pô, nem fala. Se a gente for falar a quantidade de papo aqui que a gente já bateu, já vai passar anos e anos, né? Então é melhor esconder a nossa idade, né? É melhor, né? É verdade. O Antônio, que o Luiz também me apresentou. E eu estou muito feliz de estar aqui, de poder falar um pouco da causa que eu ajudo, né? Não é a minha causa, mas eu ajudo, principalmente dando acesso a essas pessoas com deficiência, principalmente em cadeira de rodas. E eu estou aberto para qualquer tipo de pergunta. E também vou fazer uma apresentação. Posso? Pode, não deve? Deve, fica à vontade. O programa é seu. Só que é o seguinte, o que acontece aqui? O nosso programa é um programa para frente, porque do outro lado tem gente que precisa dessa, né? Essa vibração positiva, entendeu? Então mete bronca aí, Tiagão. Vamos lá. Bom, meu nome é Thiago Restel. Hoje, aqui no programa PCD em Foco, eu estou candidato a deputado estadual, né? Mas a minha participação dentro da causa da pessoa com deficiência já tem 12 anos, um pouco mais de 12 anos, né? Hoje eu tenho uma empresa de transporte adaptados que tem 64 carros adaptados para o transporte de pessoas em cadeira de rodas ou mobilidade reduzida por todo o estado do Rio de Janeiro. Quando chegou a pandemia, em 2020, eu resolvi usar toda a verba que tinha dentro da empresa. A empresa parou 100%, porque foi o público-alvo, né? É o público que foi atingido de primeiro. Ninguém saía de dentro de casa, parou todos os contratos da empresa. Na época eu tinha 50 carros adaptados, funcionários, né? E eu falei, como é que vai ser o prosseguimento? Vai morrer esse meu grande sonho de incluir as pessoas com deficiência? E eu fundei o projeto Te Levo, que é resgatar as pessoas que não têm condições de dentro de casa e trazer para a sociedade. Mas trazer para a sociedade para ir a um show, para ir a uma festa de família, para ir a um teatro. E essa é a paixão da minha vida, Luiz. E a todos que estão ouvindo a gente aqui. Essa parte de acessibilidade da pessoa com deficiência, que é a palavra da moda hoje, né? Eu costumo dizer, por onde a gente vem andando aí já esses últimos 2 anos, pelos 4 cantos do Rio de Janeiro, falando de acesso, a palavra acessibilidade hoje está na moda, né? Se a gente for acompanhar o horário eleitoral, um montão de gente fala de inclusão e acessibilidade. E que bom que falem, né? Porque o que vocês estão fazendo aqui hoje, vocês estão quebrando uma grande barreira, que é a barreira da informação, né? E quando a gente tem informação, a gente muda a vida das pessoas. E esse programa aqui é muito importante para você que está aí do outro lado, ouvindo, ou vendo, o quanto é importante que existem pessoas aqui no estado do Rio de Janeiro com algum tipo de deficiência. Se a gente for pegar dados, isso antes da pandemia, tá? São 4.900.000 pessoas que têm algum tipo de deficiência. E aí eu vou para a minha área específica. 660.000 pessoas estão em cima de uma cadeira de rodas. E onde estão essas pessoas? Como elas estão? O poder público perdeu uma grande oportunidade de identificar essas pessoas, saber em que situação estão. Foi na pandemia, na vacinação. E está perdendo pela segunda vez com o censo do IBGE. Sim. Entendeu? Mais uma vez, incluíram lá o autismo, mas não a deficiência. Sim. Né? Como se só o autismo representasse a deficiência toda. Sim. Né? E como falam muito de acessibilidade, tem que ter, Luiz, tá previsto em lei, tem que ter rampas, tem que ter piso tátil, as praças têm que estar adaptadas, tem que ter banheiro adaptado, tem que existir vaga especial, tem. Mas o meu grande foco, e eu costumo dizer isso com muita propriedade, que é a grande ferida da pessoa com deficiência em cima de uma cadeira de rodas, é como tirar elas de dentro de casa. Porque é um absurdo, e eu fiz uma gravação há pouco tempo, e aí eu quero já aqui aproveitar, Luiz. Pode, né? Tudo, o programa é seu, irmão. Eu quero aproveitar e passar minha rede social para você ir lá consultar no Instagram, Thiago, com TH, _Restel.
Lá tá todos os meus materiais voltados à área da inclusão e da acessibilidade, à área do acesso das pessoas com deficiência. E eu fiz há pouco tempo, Luiz, uma matéria na Supervia, justamente falando do descaso do poder público. É um absurdo pessoas que passaram a vida inteira estudando, olhar para a sociedade e falar assim, você que está sentado em cima de uma cadeira de rodas, só daqui a 10 anos tu vai sair de dentro de casa. O Ministério Público e a Supervia falaram isso para as pessoas com deficiência, que estão em cima de uma cadeira de rodas. 660 mil pessoas no estado vão ter que viver em isolamento permanente porque o Ministério Público e a Supervia fizeram um TAC de 10 anos para começar a fazer obras de acessibilidade nas estações. E eles esquecem que no estado existem mais de 150 veículos adaptados e que eles tinham como obrigação botar de uma estação que tem adaptação até a outra que não tem adaptação, um carro adaptado para levar a pessoa que chegar em cima de uma cadeira de rodas. Porque eu vou falar um negócio para você, Luiz. As escadarias das estações de trem parece até a da Igreja da Penha. Como que uma pessoa em cadeira de roda vai avisar lá em cima, que está lá embaixo querendo acessar a estação, para poder vir o funcionário e pegar no colo para poder ter acesso ao trem? É a maior malha ferroviária do estado do Rio de Janeiro. Ela pega a Baixada Fluminense. Ela dá acesso ao centro da cidade. E as pessoas em cadeira de rodas não têm o direito, que é protegido na Constituição, de ir e vir, porque o Ministério Público e a Supervia fizeram essa gentileza de deixá-los em isolamento. Tiago, o que acontece? Aqui no programa, a gente começa, né? E a gente acaba chegando na Supervia, e aí BRT, né, Luiz? E aí por aí afora, né? E o Luiz gosta muito do BRT e da Supervia. Luiz adora. E daqui a pouco você está deixando o Luiz nervoso, e ele pede o seguinte: cadê a fiscalização que ganha lá, né, milhões, mas ninguém vê, que nem perninha de cobra. E aí o Luiz começa a bater aqui. Quem gosta muito é o Romeu Foco, mas eu fico vibrando lá do outro lado. Ele gosta quando começa a falar. Ele gosta. O que acontece, Thiago? Eu tenho muita tranquilidade de falar isso com a tua presença aqui. A gente conhece esse circuito, né, tem muito discurso, pouca atuação, pouca efetividade. Escutei uma frase hoje de vir para cá de uma mãe, que ela disse: não é meu filho que é deficiente, a cidade é que é deficiente. Cara, se você parar e pensar no conteúdo dessa frase, a cidade é que é deficiente, é uma verdade. É verdade. A cidade não está preparada para todo mundo. Só que o administrador, ele é um administrador público. Quando você fala de público, você fala de todo mundo. Porque tem para uns e não tem para outros. Porque eu tenho o BRT, eu chego a me arrepiar quando eu falo de BRT. Cara, se eu fosse prefeito dessa cidade, eu teria vergonha de dizer que eu implantei um sistema igual ao BRT. Eu teria vergonha de dizer. Porque nunca funcionou. Nunca funcionou. Em todo lugar do mundo, o transporte de massa é feito por trem. Aqui é feito de ônibus. De um chassi montado. Não existe um chassi articulado. Eles soldam um no outro, jogam uma capa por cima e viram um BRT. Como se estivesse transportando, né? Não vou nem falar o que eu queria falar, entendeu? E, cara, e não passa. Isso não acaba. Aí, engraçado, você vê, muito próximo da gente aí, todo mundo foi Rock in Rio se divertir de BRT. Mas o trabalhador não consegue trabalhar de BRT. Mas detalhe, tiveram que botar ali carros extras que não são nem do Rio de Janeiro. Então, no caso, são carros novos, botaram só para eles. Mas o BRT não fecha nem a porta. Pô. Mas a fala é o seguinte: se eu consigo prover transporte para um evento de música, por que eu não consigo prover o trabalhador? Que paga o imposto, que mantém o secretário na cadeira, que mantém o prefeito na cadeira. Esse cara não precisa ser atendido. Segundo o nosso prefeito, que foi até a TV para dar satisfação, isso foi motivado pela empresa que fez o evento, não pela prefeitura. Rapaz, o evento é um evento na cidade. Quem controla o trânsito é a cidade. O Rock in Rio não pode
ser responsável pelo transporte da cidade. Eu não posso fazer o evento ser responsável pelo transporte da cidade. Não é me permitido fazer isso. O órgão de fiscalização não permite. Há quanto tempo, Thiago, você que roda muito na rua, quantas vezes você viu um cara com colete da Getransp? O cara com colete do Detro? Eu nem lembro. Tem gente que não sabe nem que isso existe. É isso, cara. É disso que a gente está falando. Vai babar. Aí você vê a população passando por esses problemas na rua. Entendeu? Então, fico com muita vontade, de verdade, Thiago, de falar isso aqui com você, que lida com transporte de pessoas com deficiência, de mobilidade reduzida. Você vive isso, a tua realidade. Essa é a tua realidade. Você trabalha com a realidade dessas pessoas. Então, o cara deve ter 500 mil depoimentos de mães, de pais, dessa dificuldade que eles passam. E tem uma coisa que eu falo sempre aqui, que eu falo aqui até para o meu amigo Alessandro, cadeirante também. O cadeirante também reclama muito do elevador do ônibus. Mas eu trago uma fala aqui, que tem um cara lá no Alemão, vizinho do Romeu Fox, lá não tem rampa, lá não tem elevador. Mas esse cara também vai à escola, esse cara também precisa de médico, esse cara também trabalha. E como é que ele chega até aqui no ônibus? Precisa se divertir. Tem um passo antes do ônibus. É como sair de dentro de casa. Como sair de dentro de casa. Então, É isso aí. então quando você traz essa fala, isso fica muito claro na minha cabeça. Isso é uma coisa que eu vou sempre falar aqui. Não estou falando do Christian, né? O Christian é o cadeirante, é ninguém, mas ninguém pensa no antes. A gente fala muito do elevador do ônibus, mas tem um passo antes. Eu falo muito quando falo o que é o projeto Te Levo. Eu falo assim, ele com muita propriedade, já realizei mais de 3.000 atendimentos nesses últimos 2 anos de forma gratuita. Algumas vezes até sem condições financeiras mesmo dentro da empresa, mas o projeto não parou, reduziu bastante pelo que a gente atendia, porque eu botava em torno de 20 carros para fazer o atendimento. Hoje, infelizmente, está reduzido de 1 a 2 por conta do custo, que a empresa também ainda está passando por recuperação, né? Depois dessa pandemia. Mas eu costumo dizer que o projeto Te Levo, com muita propriedade, é o maior projeto de inclusão pela acessibilidade do país. Sabe por quê? Porque ele quebra praticamente todas as barreiras. Ele quebra a barreira arquitetônica, ele quebra a barreira do preconceito, quando aquela pessoa às vezes quer pegar o ônibus e as pessoas que estão dentro do ônibus reclamam por conta da demora. Absurdo isso. Né? Ela quebra a barreira do acesso, quebra a barreira do tráfego. Sabe por quê, Luiz? Porque aquele carro individual que transporta a pessoa em cadeira de roda e mais 2 acompanhantes, ele entra lá dentro daquela comunidade onde um ônibus, ou uma van, ou um micro-ônibus não consegue entrar. E vai até a porta da casa deles. Então, a gente transporta com dignidade, humanidade. E uma das coisas que mais me impactaram nesses anos todos trabalhando com transporte adaptado, e o que me motiva a cada dia, que isso se tornou uma missão, que eu sei como resolver, me preparei para isso, e eu não vou desistir, independente de resultado de eleição. Eu costumo dizer que a eleição hoje, para mim, eu ganho informando. Ontem eu estava em Campos, tinha uma reunião com 20 pessoas, e eu falei do acesso das pessoas com deficiência. E sabe como é que eu falo, Luiz? Eu falo simplesmente assim, imagina você, dentro da sua casa, dentro de 4 paredes, sentado em uma cadeira de rodas, olhar para a porta da sua casa e não conseguir sair. Ou se você tentar sair, você não sabe se vai chegar ao destino ou se você vai conseguir retornar. Tiago, a gente tem um agente na Lei Seca que a gente quer trazer aqui, o Márcio, que ele está esperando, porque ele pinta hoje quadro com a boca, que ele ficou 15 anos num quarto. Olha aí. Ele foi Você levado. sabe qual é a única casa parte pelos social bombeiros. deles? É a televisão. E às vezes aquele pai e aquela mãe que também vivem em isolamento juntamente. Só sobrou com ele e a mãe, mas o Isso. pai abandonou Então, isso, Alessandro, eu vi no dia a dia. Eu vi no olhar daquelas pessoas quando a gente entrava numa comunidade às 5 da manhã e o fuzil estava na minha cara, perguntando aonde que eu ia falar, eu vou pegar uma pessoa com deficiência para tirar de dentro de casa. A pessoa chorar e me agradecer como se aquilo fosse a maior coisa do mundo.
que para mim foi um ato simples, para eles que estavam presos dentro de casa, era a maior vitória. Você não tem que pegar a pessoa no colo, saber se vai cair, se não vai, se vai se machucar. Então, poxa, a gente paga tanto imposto. É tanto dinheiro jogado fora para nada. O Luiz acabou de falar aqui pro BRT, milhões e milhões, e botaram mais milhões e o negócio ainda continua ruim. Será que não dá para tirar um pedacinho para a gente investir num transporte com dignidade para as pessoas que vivem em cadeira de rodas aqui no estado do Rio de Janeiro? Isso é verdade. Tiago, eu costumo dizer o seguinte... Essa é a minha missão. Que o cara, ele tá em casa, preso, ele é um preso, mas ele não cometeu crime. Sim, isso aí. Mas ele tá preso. É isso aí. E, pra mim, o grande culpado, Perfeito, é o Estado. Não consigo ver de outra forma. Sim. Porque, vamos lá, se o Tiago, né, consegue, não tem recurso, não tem nada, ele, por ele mesmo, consegue chegar numa comunidade e fazer isso, por que o Estado não consegue isso? Tem uma coisa errada aí. Então a gente precisa de você lá, para que você mude essa realidade. E você traz questões aqui importantíssimas. Eu fiz uma provocação falando de comunidade. Eu queria ouvir essa tua fala de entrar lá dentro. E parece fácil. Não é. Mas tu não sabe que não é. Tu vai estar lá 4 horas da manhã, tu não sabe o que você vai encontrar pela frente. Mas você vai. Se o Tiago pode ir, por que a prefeitura não pode ir? O governo do estado não pode ir? Por que esse descaso? Né? A gente vê agora, em período de eleição, todo mundo defende a deficiência. Sim. Eu defendo os deficientes e os autistas. Ninguém trabalha com isso, mas defende. O autista não é um deficiente? Não, mas ele defende o deficiente e o autista. Às vezes ele conhece bem da causa. Né? O cara é tão empoderado pela causa que consegue separar. Né? A gente tem falado muito do autismo porque a deficiência vive de moda, né? Você conhece melhor do que eu sobre isso. A filha do senador é modelo. O meu anjinho azul. Mas o anjinho azul se trata de jatinho, né? Pega o jatinho, vai aos Estados Unidos, para o tratamento dele, jatinho de volta. Aí é o anjinho azul. Mas eu não vejo ninguém falar do anjinho azul de 3º grau. Marinho. Autismo de 1º, 2º grau, de 3º grau, aquele que se mutila. Eu não vejo a televisão mostrar. Eu não vejo o cara que está sentado na cadeira, que já e promete que vão fazer, mas já estão na cadeira. Sim. Por que não está fazendo? Quem precisa de um novo mandato para fazer? Ninguém pede para continuar. Eu estou fazendo isso e quero continuar. Tu vê muito discurso. Prática mesmo. Prática a gente tem aqui. O cara está 12 anos fazendo isso. Não está lá em cadeira nenhuma, está na empresa dele lá, usando o recurso próprio dele lá, investindo um pedacinho da empresa dele lá, do que sobra, aperta um pouquinho ali para ajudar o próximo. Isso a gente chama de empatia, entendeu? Então, quando você falou, essa causa não é minha, mas eu trabalho por ela. A causa é sua sim, irmão. E quem tem empatia, muito mais. Eu conheço muito deficiente também que não merece. Um monte de coisa. O cara injusto, ingrato com as pessoas, entendeu? E tem muito mais gente com empatia, como você. Como você. Então, você é muito mais empoderado da causa, porque muita gente que eu conheço por aí, irmão. Muita gente que eu conheço por aí. E eu brinco sempre, quando você está doente, você não procura um doente, você procura um médico. Isso aí. Eu falo muito isso aqui. Eu vou dar uma saidinha rápida, tomar uma água, para a gente dar uma respirada aqui e voltamos com Tiago Restel, o famoso Tiago do Te Levo, meu amigo, meu irmão. Programa A Voz do PCD, dando voz aos invisíveis. Todos os domingos, às 17 horas, na Rádio Metropolitana AM 1090. Sintonize. Estamos de volta com o PCD em Foco, recebendo aqui nosso amigo, irmão Tiago Restel, candidato a deputado estadual pelo Avante, sob o número 70115. 70115. Tiago do Te Levo. É o cara mais famoso da cidade do Rio de Janeiro, rapaz. Tiago, o programa PCD em Foco vem para ouvir as propostas, as ideias dos candidatos da causa. Então, vendo você aqui, falo de transporte cadeirante, então, aí o transporte é muito comentado aqui, você não tem noção do quanto é tema persistente em todos os programas aqui. A gente não tem jeito, tem que falar sobre isso, e você empoderadíssimo para falar, para comentar. Como já falei, vou aproveitar você aqui também.
O DETRO não tem nem legislação para transporte adaptado. Não existe no DETRO. Tô nessa guerra, tô Não nessa existe, luta, tô na luta. Não existe no DETRO. Vou deixar você falar, que é muito mais empoderamento do que eu. Então, irmão, o microfone estou à disposição para saber as tuas propostas. O que nós, aqui que defendemos a causa das pessoas com deficiência, podemos esperar do Tiago Restel, Tiago do Te Levo, sentado naquela cadeira da Alerj lá, irmão? Vamos lá, Luiz. Obrigado pela pergunta e pela oportunidade de poder falar, né? Eu tenho várias propostas, Luiz, mas eu tenho alguns pontos principais que são para tentar atingir toda a parte da causa da pessoa com deficiência. É um absurdo, como eu falei anteriormente, a gente ter 4 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência dentro do estado do Rio de Janeiro, 92 municípios, 3 secretarias municipais. E o estado não tem. Tem secretaria para os animais e tem que ter. Tem secretaria para a mulher, tem que ter. Tem secretaria para o negro, tem que ter. Mas também tem que ter a Secretaria Estadual de Inclusão e Acessibilidade das pessoas com deficiência. Porque aí você passa a ter verba para poder botar projetos. Porque senão, tudo que é feito é a lá vão ter. Fazem de qualquer jeito e de qualquer forma. E não adianta também botar um secretário lá que não tenha... eu sou mãe de uma criança com deficiência. Isso não empodera ninguém sentar no cargo de secretário. Parte, né? Até porque nós temos mães, né, que são secretárias aqui no Rio de Janeiro, mas cuida do filho nos Estados Unidos. A minha parte na Alerj é cobrar muito ao governador. Eu costumo dizer, falo que coitado do governador que fosse eleger e eu tivesse sentado numa cadeira na Alerj. Eu não o deixarei dormir, porque falarei de inclusão e acessibilidade o tempo inteiro, tanto para ele quanto para os meus colegas, até que se tenha uma secretaria da pessoa com deficiência, porque isso cabe ao Poder Executivo, né? A outra parte também é relacionada ao Fundo Estadual da Pessoa com Deficiência, que existe na legislação, mas que não tem arrecadação. Vamos começar a criar arrecadação, né? Vamos começar a fazer dinheiro? Vamos pegar as emendas parlamentares dos deputados federais que são eleitos aqui no Rio de Janeiro, né? Os 46, que cada um tiveram 20 milhões por ano, e começar a botar no fundo estadual. Sabe por quê? Porque muitos, e aí eu vou falar uma palavrinha feia, desses safados, Luiz, que são eleitos deputados federais aqui no estado do Rio de Janeiro, vão lá para a PAI e dão 100 mil dos 20 milhões que ganharam, né? Para poder distribuir, chega lá, dá 100 mil, compra umas cadeiras de rodas e tira uma fotinho para poder fazer um curral eleitoral. Vai nas Pestalozes e fazem a mesma coisa. Mas e aquela associação que você, Luiz, visitou comigo lá em Angra, que faz um projeto de artesanato para as pessoas que têm deficiência visual e que utilizam aquilo ali como renda, não tem direito acesso ao dinheiro público. Então, o fundo estadual, eu estando lá na Alerj, vou brigar muito, Luiz, para que tenha arrecadação. Que cada deputado federal do estado do Rio de Janeiro tem que doar uma parte para esse fundo estadual. A gente tem que pegar uma parte da arrecadação do ICMS do estado e pôr no fundo estadual. A gente tem que pegar as entradas de estágios de futebol, de teatros e também pôr. E uma coisa que você gosta muito de falar é sobre a Loterj. A Loterj, o dinheiro que é dado à APAI tem que ir para o fundo estadual. Aí a gente vai começar a alcançar aquelas instituições pequenininhas, com menos burocracia de documentos, para poder ter acesso ao dinheiro público. Essa eu sei que não vai ser fácil, mas vai ser uma voz lá dentro da Alerj para poder estar brigando pelo Fundo Estadual da Pessoa com Deficiência. Tem umas questões também, Thiago, se você levanta do fundo, você tem as multas. Sim. Tivemos aqui o secretário de Defesa do Consumidor, a primeira semana que ele recebeu foi da Supervia. Recebemos ele aqui no programa e falou das multas. A destinação das multas. Ele está multando por acessibilidade. Falta ter acessibilidade, bastante. O dinheiro fica interno, vai para o cofre público, mas nunca para a deficiência. Esse dinheiro poderia ser revertido para o fundo. Né? Você tem um sistema de cotas de empregabilidade. E também gera multa. A gente sabe que em 2019 o Bradesco pagou 90 milhões.
Se o Bradesco pagou 90, quanto pagou o Itaú, quanto pagou... E a gente sabe a destinação só tem 2 caminhos, para projeto de deficiência, que não tem nenhum no mercado, ou para o sistema financeiro de habitação. Então, todo o dinheiro proveniente das multas por cota de trabalho de pessoas com deficiência vai parar o sistema financeiro de habitação e fica a deficiência sem dinheiro, sem recurso. Então, não se levanta sobre o fundo, eu acho importantíssimo. Eu acho que já passou do tempo, né? A gente já maturou demais essa criação desse fundo. Eu concordo plenamente com você, irmão. Uma outra batalha que eu vou... desculpa, Antônio, pode? Não, que isso. Você é o programa Só tô me ajeitando na cadeira. Uma outra batalha que eu vou iniciar na LERJ, se Deus quiser, a partir do ano de 2023, vai ser sobre a CPA. Eu conheci em São Paulo, é a Comissão Permanente de Acessibilidade, e no caso aqui a Comissão Permanente de Acessibilidade Estadual. Vai ser um órgão ligado à Secretaria Estadual de Inclusão e Acessibilidade, aonde vai ter um representante técnico em cada secretaria. Não terá nenhuma obra arquitetônica, não terá nada no qual o governo do estado venha investir dinheiro público onde não tenha um técnico da CPA e ele dê um parecer favorável ou não às questões de acessibilidade. Tiago, excelente ideia, até porque é uma coisa que eu já falei muito. Na época da Olimpíada eu fui contratado pelo setor de transporte do Rio 2016 e eu testei a maioria dos banheiros. E aí você tem aquela questão, é feito dentro das normas e técnicas, né? E aí você não consegue mostrar a viabilidade e adaptabilidade na prática para quem precisa, né? E aí quando fazem um banheiro é só voltado para o cadeirante, mas esquece que tem o anão, que tem a pessoa, né? Pessoa com osteotomia, né? Com aquela bolsa, precisa de tudo. Enfim, o banheiro adaptado é muito mais do que só um vaso. Mas, obrigado, isso é excelente ideia. Então, assim, a CPA, que não é uma coisa difícil de se fazer, pode se fazer... No município do Rio de Janeiro tem a legislação, é uma coisa impressionante. A Comissão da Pessoa com Deficiência da Câmara dos Vereadores, a legislação existe e a CPA, ela não existe. Sabe o que parece, Thiago? Que é uma brincadeira. Sim. O Thiago consegue fazer o banheiro, mas o Estado não consegue fazer o banheiro. Aí a gente começa a bater no Estado. É isso aí. Entendeu? É difícil, mas infelizmente a palavra que a senhora falou hoje de manhã, né? Que o Estado é deficiente, né? O nosso município é deficiente. É deficiente. Sim. Coisa incrível. E ninguém consegue acertar. E quem tá lá não acerta. Será que... Eu acho que tem um grande problema também, Thiago. Quando você falou do governador, que não vai deixar ele... Você me lembrou uma fala do finado deputado Gil Viana, que na época o governador Vítor, ele falou, eu só estou aqui por causa das pessoas com deficiência. É o que faz eu ser deputado. O dia que eu parar de lutar por essas pessoas, eu não quero mais ser deputado. Então, eu estou aqui somente para isso. Então, eu falei muito, veio muito próximo de mim essa lembrança, e que a gente precisa parar. As comissões, a municipal, a estadual de pessoas com deficiência, na verdade, vira só para o cara ter mais cargos, para botar mais assessores. Porque tu não vê ninguém na rua fiscalizando. Você não vê uma atuação. Não posso me furtar a falar isso aqui com a tua presença. A comissão hoje da cidade do Rio de Janeiro é inerte. Nada acontece. Você não vê lugar nenhum. Nada acontece. Com a Luciana Novaes, na gestão passada, pelo menos você vê ela fiscalizando o Cristo Redentor, alguns lugares. A de hoje, nada, zero. Não aparece lugar nenhum. Nenhum, irmão. Verdade. Mas todo mundo se empodera. Eu defendo a causa, eu gosto da causa. Eu gosto de um monte de coisa. Eu também gosto de um monte de coisa. Entendeu? Gosto. Gosto de beber uma água numa caneca bonita que o Antônio me deu de presente. Vou levar a minha pra casa. Entendeu? Mas a gente precisa de gente que conheça a causa de verdade e que trabalhe por ela. Entendeu, Efetividade, né, Luiz? É isso. Eu acho que, independente de qualquer coisa, a gente tem que começar a pôr em prática o que tem na lei. A Lei Brasileira de Inclusão é uma lei maravilhosa. Inclusive, o meu número 70115 foi em memória da Lei Brasileira de Inclusão, do ano de 2015, entendeu? Então, por isso que eu botei 70115. Show. E até soou bem, né? O número, né? Entra na mente das pessoas. Thiago, ficou perfeito esse número aí. Então, assim, eu acho que, por efetividade, eu acho que é o primeiro passo para as pessoas também. Uma coisa falam
e aí eu vou tomar umas pancadas, mas eu vou falar e não vou deixar de falar. Falam muito de educação especial. Pro inferno! A educação tem que ser inclusiva de forma especial. Ela não pode ser exclusiva. Ah, eu vou montar uma escola do autismo. Pô, legal. Mas a pessoa que é normal, meu filho que não nasceu com nenhum tipo de deficiência, ele não vai conviver com uma criança que tem autismo? Ele não vai quebrar a barreira do preconceito? O capacitismo, né? Então as escolas têm que ser inclusivas, mas não exclusivas. Ela tem que ter turmas especiais. Aí eu concordo. Porque eu vivencio isso no meu dia a dia. A minha empresa faz o transporte dos alunos do governo do estado, que são pessoas com deficiência. Uma coisa que me mata é ver um aluno em cadeira de rodas não participar da aula de educação física porque o professor não está preparado. Então há um universo de efetividade muito grande e que somente pessoas que vivem ali o dia a dia, Luiz, é que a gente vai conseguir mudar essa realidade. Foi o que você disse. Não adianta botar o Bob Esponja para ser o secretário da pessoa com deficiência. Se o cara não conhece da causa, é difícil. E também, eu falei para você que a causa também, que você tem empoderamento suficiente para isso. Você não precisa ser um deficiente para ser um secretário, seja o que for. Se não fosse assim, para atender o deficiente, tem que ser um médico deficiente. Um fonoaudiólogo deficiente. Um fisioterapeuta deficiente. A gente precisa desmistificar algumas coisas também. Todo mundo acha, para falar da causa, tem que ser agente deficiente, não sei o quê. Não, tem que ter empatia. Como eu falei para você aqui, repito, você faz muito mais do que milhões de pessoas. Informação. E a respeito do ônibus, eu vou dar uma dica aqui pro empresário do ônibus, né? Que isso aí eu falo com propriedade porque eu vivencio isso, né? O empresário, ele não gosta de gastar dinheiro, né? Quer ver a pessoa mais pão duro do mundo é o empresário, né? Não gosta de gastar dinheiro. Então, assim, os meus carros têm a mesma sistema de plataforma dos ônibus. Aquelas plataformas são feitas para carregar de carga, não para pessoa com deficiência. Ela foi adaptada para pessoa com deficiência. Então, todo o equipamento dela é de forma hidráulica. Aquilo ali para funcionar, e aí eu vou fazer, né, um português errado, ele precisa funcionar. Porque tem ônibus que sai da garagem, passa o dia todo trabalhando, volta para dentro da garagem, não pegou nenhuma pessoa em cadeira de roda no meio da rua, então o equipamento não funcionou num dia. Ele sai com aquele mesmo ônibus, vai fazer o mesmo trajeto, volta para a empresa. Não mexeu naquele equipamento. No terceiro dia não funciona. Será que não é possível que eles possam contratar uma pessoa com deficiência, botar lá na garagem só para apertar um botão para aquele equipamento subir e descer? Eles iam economizar 70%. Eu faço isso com meus carros. Eu tenho carros dos anos 2007. Que nunca deram defeito numa plataforma hidráulica daquela. Porque todos os dias o motorista vai lá e utiliza aquela plataforma. Mesmo quando o carro está parado, vai lá e utiliza aquela plataforma. Porque ele precisa ser utilizado. É uma plataforma para carregar peso. É hidráulica, ela precisa ser utilizada. E o empresário do ônibus não, prefere gastar milhões, porque para fazer a manutenção daquilo é caríssimo, eu sei. Gastam milhões para fazer a manutenção daquilo, podendo contratar uma pessoa com deficiência só para apertar o botãozinho para subir e descer. A questão é até mais grave. Eu trabalhei no DETRO, já sabe disso. A gente deu muita aula para motorista e tal, como é que funciona aquilo ali. Explicar aos caras da garagem que aquilo é pneumático, precisa ser acionado, senão ele dá problema. Mas eu ouvi de muito cara dizer que prefere dar problema para não ter que mexer. Prefere que esteja com problema. Teve uma situação. Aí, 5 ônibus no elevador não funcionaram. 5. De empresas diferentes. E o elevador não funcionou. O que será? Qual é o mistério? Sabe que só o Thiago sabe? Thiago, você tem que... Troca a tua empresa, bota uma empresa de consultoria para as empresas de ônibus. Faz uma consultoria para eles. Não é possível. Você vê absurdos.
Mas tudo isso é proveniente do descaso das pessoas com deficiência. A gente tem que falar isso aqui, não tem jeito, a gente tem que falar. Entendeu? Vamos de transporte. E a gente nem tá brigando aqui hoje ainda, hein? Eu nem fui fundo. Hoje tá tranquilo. Falei leve pelo BRT. Ô, Thiago, o que eu percebo é o seguinte: é o país da brincadeira, ninguém quer nada. Quem entra parece que dá um branco, não sabe mais nada, não faz mais nada. E quem não tá lá dentro tem vontade de fazer. Eu vejo muita gente fazendo aqui fora, trabalhando com a garra, né? Sem dinheiro, sem condições financeiras, sem nada, né? E aí o que acontece? Quando o cara tá lá dentro, que ele tem condições, que tem a grana na mão, que a grana é nossa, ele não quer fazer. Tem a caneta. Ele não quer fazer. É um negócio estranho isso, né? É uma coisa muito complicada. Mas o que eu percebo é que vai entrar uma safra nova aí, o negócio vai andar. Thiago, tem que andar. Uma coisa muito importante que você tocou foi da educação física adaptada. Existem profissionais, existem pessoas, inclusive eu sou professor de educação física, né? Com gestão e educação física adaptada, é uma coisa que a gente vem debatendo, é justamente a educação inclusiva, e espero que você consiga fazer algo nessa área. Mas olha, eu vou te fazer uma pergunta então, aproveitando essa sua deixa. Quando eu falo que a informação transforma a vida das pessoas, olha, Alessandro, onde um professor de educação física consegue se preparar para atender este tipo de aluno? Informe, por favor. Aí o que acontece? Nós temos na grade curricular de educação física agora dividida em 2 módulos. O primeiro módulo é educação física com licenciatura na escola. E o segundo módulo é educação física para ambiente de musculação. Antigamente você fazia 4 anos e aí você tinha a chamada licenciatura plena. E aí o que acontecia? Quem deveria seguir para a sala de musculação e para personal training fazia um curso de mais 1 ano e aí o cara se formava personal training com licenciatura plena. Eles mudaram essa grade e aí tiraram as chamadas matérias práticas e incluíram as matérias da área de saúde, de biologia. Por que isso? Porque aí você cria também o chamado profissional de educação física voltado para a área da fisiologia do exercício. Olha só a confusão que foi criada. E aí o que acontece? Você tem um centro de educação física do Exército que forma justamente os profissionais com essa prática, que seria a prática militar. E aí você criou essa problemática. Aí você só criou uma matéria na grade chamada Educação Física Adaptada, que é um período. Período esse só de 6 meses. Nem de 6 meses. Um período só de faculdade. Que seriam 15 aulas no máximo. E não tem aula prática, só tem teórica. Então, por exemplo, eu vejo, né? Eu trabalho, um dos meus trabalhos é trabalhar na Companhia Atlética. Se você não sabe, você vai ficar assustado agora. É uma das únicas academias do Rio de Janeiro adaptada, com acessibilidade e mobilidade. Inclusive, a gente está querendo fazer um programa lá, porque nós temos professores lá até com deficiência intelectual, então não dá para trazer para a rádio, porque ele tem problema de fala, e mostrar os outros professores com deficiência que lá tem. E aí, o que ocorre? Com professores deficientes. Quando chega o estagiário, muitas vezes, eu pergunto para ele qual é o grau de lesão que eu tenho. Você tem que saber o grau de lesão que a pessoa tem, que é uma coisa mínima, né, que são lesões cervicais, lombares e torácicas, para você ver o tipo de lesão, para que tipo de adaptabilidade no esporte você pode fazer. E tem os chamados circuitos adaptados, que é com... você pode pegar elástico, corda, enfim... Isso é uma coisa lúdica, mas que a pessoa faça uma atividade física. É isso. Então, espero que tenha te respondido de uma maneira ampla e geral. Né? Eu acho o seguinte, até a faculdade ela é deficiente. Não, que eu quero, justamente isso que eu ia falar. Eu ia falar assim, legal, já incluíram então na grade curricular a parte, né, de adaptação, vamos dizer assim. Mas é uma coisa mínima, mas é uma coisa mais instrutiva. Entendi. E aí o que acontece? Muitas vezes por falta de interesse do próprio profissional, porque ele quer fazer ou a parte, né, de personal trainer, ou uma parte que não é aquela, que é voltada para a parte adaptada, ele acaba não se instruindo de maneira ampla. Entendi. Thiago, eu vou mandar aqui um alô rapidinho para o doutor Vinícius Prudêncio. Vinícius, aquele abraço aí, irmão. Estamos juntos, vamos com tudo. Aproveitando também aqui a presença do nosso amigo, irmão aqui de rádio, Almir Napoleão, obrigado pela presença aqui no nosso estúdio, Almir. Você é sempre bem-vindo aqui, você sabe disso. Thiago, o tempo passa rápido demais, irmão, demais. E muito tempo que eu não te vejo, cara.
passaria o dia conversando aqui contigo, a gente falando. Sabe que eu sou fã do teu trabalho, fã de você como pessoa também, sabe disso. Aí chegando no fim do programa, então, deixar você aí, tem uns 3 minutos para tu falar tudo que tiver direito aí, irmão. É teu, o microfone é teu. E aí, cara. Thiago, tu se direciona para aquela câmera ali, ó, e fala com o pessoal que... Fala com o teu eleitor, irmão. Que vai votar em você, entendeu? Pede o teu voto aí, irmão. Vai com tudo, meu amigo. Olha, primeiro eu quero falar no dia 2 de outubro, eu acho que é uma obrigação nossa, independente de lado, do que cada um pensa, que acho que nós somos seres humanos e cada um pensa um diferente do outro, mas que a gente deve e temos a obrigação de ir lá na urna, porque você pode até não gostar de política, pode não falar de política, mas a política é que faz transformar a vida das pessoas. Como o Luiz me ensinou, política é a arte de fazer o bem. Então você tem que realmente naquele domingo sair lá, pesquisa o seu candidato, vote, porque realmente é uma obrigação consigo mesmo e com o próximo. Eu acho que essa é a primeira coisa que eu tenho para falar. E a outra, para poder te convencer a pedir o voto à minha pessoa, né? Eu não tenho lado, nem de esquerda, como estão falando, e nem de direita. Costumo dizer que a água morna não serve nem para fazer chá, né? Mas o que eu tenho é uma missão que foi dada a mim, que é uma coisa que eu sou apaixonado, que é falar de acesso das pessoas com deficiência em cadeira de rodas. É o que eu me preparei e aprendi. Todos esses projetos que eu falei aqui, tem vários outros, mas esses são os principais. Eu quero dizer para você, e não vou me alongar, Luiz, vou encerrar com uma frase que eu costumo sempre falar em todo lugar, porque a causa que eu defendo, que é a causa do Alessandro, que é a sua causa, que é a causa de todo mundo, é a causa do coração. Então eu estou levando essa eleição, estou levando a política com o coração. Porque eu acredito que é através do coração que a gente motiva a nossa razão e fazer o bem para as pessoas. Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? E eu vou só encerrar com a frase, que é o que eu falo para todo mundo. Com fé em Deus, eu sonho hoje. Nós sonhamos hoje. Mas com muito amor no coração e muito trabalho e dedicação, eu vou realizar amanhã. Nós vamos realizar amanhã. Nós vamos conseguir mudar a vida das pessoas. As pessoas podem me ver aqui, ver os meus projetos. Eu também tenho que cumprimentar o meu grande amigo, Dr. Vinícius Prudence, que está nessa caminhada comigo há 2 anos. Vocês não têm noção de como é a nossa vida particular, o que a gente teve que abrir mão, o que eu abri mão, mas eu vou cumprir essa missão, Luiz. Assim como eu tive um sonho de montar minha empresa de transporte adaptado, e graças a Deus ela hoje existe, eu vou realizar esse sonho e vou mostrar para o poder público que é possível resgatar as pessoas com deficiência em cadeira de rodas e tirá-las de dentro de casa e trazer para a sociedade. Essa é a missão da minha vida e eu vou conseguir fazer. Independente de político ou não, eu vou conseguir fazer. Mas, se tiver com a caneta na mão e sentado na LERJ, as coisas vão ser muito mais fáceis. E por isso, eu peço o seu voto no número 70115. Nas suas redes sociais aí, irmão. Novamente, Thiago com TH, _Restel. Ou você também pode procurar lá no Instagram, Thiago do Te Levo. Me segue lá, pode perguntar, fazer crítica, não tem problema nenhum. O importante é você estar participando e seguindo junto na... Vou plagiar a Jovem Pan aqui, repita. Thiago com TH, _Restel ou Thiago do Te Levo. Thiago, eu costumo dizer o seguinte, você já faz. Só vai continuar fazendo, pô. Essa é a realidade. É isso. Gente, terminando mais um programa PCD em Foco. Tivemos aqui a presença inimaginável do meu amigo, meu irmão Thiago Restel, famoso Thiago do Te Levo, candidato a deputado estadual.
pelo Avante, pelo número 70115. Meu irmão, boa sorte. Obrigado. A gente precisa de pessoas como você sentado naquela cadeira Obrigado, lá, irmão. Antônio. Obrigado, Um Alessandro. forte abraço. Obrigado pela tua presença aqui, irmão. Obrigado.